primeiro lugar, quero cumprimentá-los mais uma vez, né? É um prazer retornarmos aqui à nossa casa, essa casa a qual nós devemos muito pelo aprendizado que ela nos proporcionou, e que vocês terão a oportunidade de usufruir dessa oportunidade feliz, que tenho certeza vocês terão aqui para conhecer a doutrina espírita e para ter essa visão tão importante em nossas vidas. Nós estivemos aqui na primeira aula falando a respeito de um histórico da doutrina espírita, né? É lógico que não deu para abranger tudo e nem dará, porque os fatores que compõem a doutrina espírita são muito extensos e é necessário debruçarmos bastante para um estudo, para um raciocínio, para uma lógica, para uma razão, para podermos acompanhá-lo. Hoje nós vamos fazer uma abordagem daquele chamado aspecto, os 3 aspectos que compõem a doutrina espírita. Esses 3 aspectos, logicamente, eles estão interligados. Nós não compreenderemos a doutrina espírita se nós deixarmos um desse aspecto de lado. Inicialmente, nós vamos ver a respeito do aspecto científico da doutrina espírita. Posteriormente, veremos o aspecto filosófico e depois o aspecto religioso. Pois bem, definir a ciência para a doutrina espírita é realmente algo bastante intrincado, né? Porque nós seres humanos, né, estamos todos muito envolvidos com os aspectos físicos, os aspectos morais nós o ignoramos, e a doutrina espírita, ela buscou, logicamente, fazer com que nós viéssemos a compreender esta outra ciência, que é o estudo das leis morais, das leis que interrelacionam-se com o espírito. E, logicamente, ela tem um processo bastante importante, porque nós estamos interligados, matéria e espírito, né? Então, a gente vai iniciar aqui, nós vamos fazer uma abrangência aqui. Ali nós estamos vendo a figura, né, do nosso ilustre Allan Kardec, como vimos naquela aula anterior, né, aonde foi a cognominação de Allan Kardec a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, né? Foi quando ele realmente fez com que o espiritismo pudesse aparecer e ser apreciado. Então, inicialmente, nós temos lá a ciência espírita como pesquisa. Ela pesquisa a autenticidade dos fenômenos espirituais, nos garantindo a verdade. Vejam só, a doutrina espírita ela não se fez de um momento a outro, né? Nós já vimos um histórico, mais ou menos, de Allan Kardec, seu perfil técnico, de evolução espiritual que ele tinha, o conhecimento que ele tinha para poder lidar e elaborar isto. Então, a gente vai fazendo as conclusões aqui, e nós vamos ver a ciência. Nós estamos relacionando agora a ciência aqui da Terra, a ciência propriamente dita. Como ciência, ela é incompetente para se pronunciar sobre questões do espiritismo. Isso foi uma denominação que se deu para que pudesse compreender que o homem que estava acostumado com a ciência terrena, logicamente, ele não tinha condições de analisar as coisas do espírito, né? Porque a ciência aqui da Terra, ela tem
as suas configurações, suas técnicas, ela pode ser repetida, ela pode ser observada dentro do campo material, e quando vai se lidar com as coisas do espírito, né, que foi quando Kardec começou a trazer o conhecimento, porque ele vivenciou toda essa experiência, nós vamos ver aqui que Kardec ele faz uma insistência sempre, né, no caráter científico do espiritismo, pois ele cita, né, que ele, como ciência, ele tem seus próprios métodos, uma vez que o seu objeto não é matéria, mas é o espírito. O objeto de pesquisa é o espírito, não é matéria. E aí nós vamos ver, né, a contundência que existe para se questionar, para se vivenciar o que é isso. Nós aqui, né, estamos... Cada um aqui é um ser individual, com seu conhecimento, um diferente do outro. Não existe duas criaturas iguais, né? Nós somos criados iguais por Deus, logicamente. Mas cada um de nós temos uma forma de pensar, de agir, né? De buscar o conhecimento, de nos esforçarmos em solucionar um problema, uma dificuldade, enfim, né? Cada um tem a sua vivência. Então, mais uma vez, Kardec insiste no caráter científico do espiritismo, né? Porque essa nova ciência ela tinha seus próprios métodos e, logicamente, ele ia lidar com o espírito. Nós temos aqui agora o espiritismo, ele pode ser chamado como ciência. Por que essa insistência de Kardec no caráter científico, né? Aí, porque até a publicação de O Livro dos Espíritos, os problemas espirituais, eles eram tratados de forma empírica e imaginosa. Empírica é aquela coisa sem um estudo profundo, né? Só na intenção das pessoas de olhar, observar, mas não ter nenhum aprofundamento no conhecimento. Então, as religiões, com seus intrincados sistemas teológicos, ordens ocultas, corporações místicas e teosóficas, elas deslocavam os problemas do espírito para o terreno da matéria, do mistério, aliás, para o terreno do mistério. Então, era mistério, né? Então, eles viam acontecer os fenômenos, as coisas, e buscavam utilizar, porque eles não tinham meios de lidar com isso, né? E nós sabemos, a gente lembrou aqui, que os espíritos disseram a Kardec a respeito de que a natureza não dava salto, né? Então, os homens, apesar de conviverem com fenômenos, né, não conseguiam, e principalmente os religiosos que tinham esta possibilidade, por lidarem mais de perto com os problemas, né? Então, realmente, ficava difícil, e ele ficou ali fechado, né, nesses mistérios. Nós temos aqui agora, com o Espiritismo, o Espírito e os seus problemas saíram do terreno da abstração, sempre lembrando, né, que o Espírito era o objeto a que Kardec se reporta a fazer as suas pesquisas, né? Então, saíram do terreno da abstração, do desconhecido, para se tornarem acessíveis à investigação racional, pensada, analisada, né? Pesquisada de uma forma bastante intensa, e até mesmo à pesquisa experimental. Então, a doutrina espírita, ela foi elucidada a nós através de um processo experimental, né? Kardec, ele teve que fazer muito exercício experimental, que é um dos fatores preponderantes, né, da ciência. Também, após ser tratado e conhecido os problemas, como eles se davam, como eles se realizavam, como aconteciam, né? Então,
aí chegou-se que não existe o sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais, que são as leis de Deus, né? Essas leis naturais, então não existe nada que seja, digamos assim, sobrenatural, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo obedece uma lei, né? As coisas de Deus são tudo perfeitas, nós é que ainda as desconhecemos, mas Kardec começou a trazer luz sobre esses problemas, né? Então nós vamos ver aqui o caráter científico do Espiritismo. A gente vai ver a primeira fase, que foram os fatos novos que se apresentaram. Mais uma vez, lembrando a escolha do objeto, que era o espírito, né? Que é o primeiro passo. Então, Kardec definiu, porque nós temos Deus, espírito e matéria. Deus, os próprios espíritos responderam a Kardec que a nossa inferioridade é tão grande, como Kardec iria pesquisar Deus, né? Seus atributos, sim, mas como compreenderia Deus na sua intimidade, né? Nós não temos a mínima condição, os espíritos mesmo advertiram Kardec em relação a isso. Então, aí tinha a matéria. A matéria, o homem já fazia pesquisas com a matéria, né? Nós temos a química, a física, a biologia, enfim, essa infinidade de coisas que está dentro do campo material. Então, sobrou o espírito, que aí sim Kardec se debruçou em poder fazer a análise, a pesquisa e o estudo em cima do espírito. Nós tivemos agora aqui a segunda etapa, ou fase, né, que é a observação e a comparação e análise. Os critérios de Kardec eram de um pesquisador, de um cientista mesmo, né? Então, nessa etapa, deve-se fazer um exame através de descrição detalhada do objeto que era o espírito, estudando e descobrindo as características e informações sobre o objeto. Veja só que mundo tinha para ser descoberto com relação ao espírito, né? As múltiplas faces que um ser tem, né? Então, nós vemos aí as experiências, aí vemos as reuniões, quantas coisas foram feitas, né? A evolução dos primeiros contatos, né? Nós vimos inicialmente lá, começando em Hydesville, depois passou para as mesas girantes, a curiosidade, depois a coisa foi tomando um corpo, né? Então, mais uma vez, né? Veja só como Kardec, né? Ele era um cientista realmente. Isso daí foram todos sistemas que ele utilizou, né? Então, nós vamos ter agora a terceira fase, né? Que aí vem a formulação das leis. Era necessário que estivessem leis, porque tudo obedecia a uma lei. Para Deus, é lógico, tudo obedece a uma lei, né? E nós temos uma lei de redundância, chama-se a lei de causa e efeito, né? E nós vamos perceber que o terceiro passo de uma teoria científica é apresentar leis que regulam o comportamento do objeto estudado. Então, tinha leis que regulam as nossas vidas, né? E essas leis, elas são muitíssimo importantes, e Kardec foi, logicamente, os espíritos, o chamado espírito da verdade, né, que o ajudaram na compilação da doutrina espírita, com a sua inteligência e com aquilo que os espíritos poderiam nos transmitir, foram trazendo para nós, né, o conhecimento dessas leis. E Kardec foi tendo possibilidade de ir fazendo a concatenação da sua teoria, né?
Nós temos agora a terceira etapa do processo científico, né? Ainda a respeito da formulação das leis, né? É as chamadas leis morais. Como dissemos, né, as leis físicas são estabelecidas para a matéria, e as leis morais regulam a conduta dos espíritos. As leis morais, elas estão contidas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, e elas estabelecem os deveres do homem para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Veja só a interligação que nós temos, né, com relação por isso eu disse aqui que o Pentateuco, né, o chamado Pentateuco, são os livros básicos da doutrina espírita, é o alicerce da doutrina espírita, né? Eles não são livros de nós simplesmente o lermos, são livros para serem estudados, né? Então, aí nós vamos ver então que Kardec, né, nas leis morais, ele começa a ver, né, a respeito dos deveres do homem para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Nós vamos passar agora à quarta etapa. Essa etapa, ela entra na dedução das consequências e busca de aplicações úteis. Veja só, formulada a lei, as chamadas leis morais, aí pôde-se determinar as consequências desta lei. Essas leis, logicamente, ela tinha consequências, né? Elas seriam respeitadas e, neste respeito, logicamente, estas leis promulgadas, essas leis que existiam, que Kardec tomou conhecimento e nos trouxe, né? Ela tinha consequência. Então, são leis que traziam para nós de que todo plantio tinha uma colheita, né? Então, essa é a quarta etapa de uma teoria científica, né? Formulação dessas leis. Então, nós vamos ler que leis são essas, né? As chamadas leis morais. Como eu disse, são as leis que, digamos assim, regulam o espírito, né? Porque as leis físicas é para a matéria, essas leis morais são as leis do espírito. Então, nós vamos ter aqui Deus, o homem e o próximo. Deus, as suas leis, nós temos o decálogo, né, com 10 leis. Então, os espíritos passaram a nos dar, logicamente, essa denominação, né, que faz a integração de Deus, nosso Criador, o homem, a criatura, e o próximo, né, a convivência, tudo isso tem relacionamento. Então, nós vamos ver aqui, lei de adoração. Todas estas leis, elas estão bastante explicadinhas, né, no Livro dos Espíritos, né, na sua terceira parte. Então, nós vamos ver lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Eu estou fazendo essa relação, já disse mais uma vez que são 10, né? São 10 leis. Depois nós temos a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e finalmente aqui nós temos, aliás, eu pulei uma sequência aqui, essa última lei aqui, que eu queria fazer aqui, essa alusão aqui, eu acabei mudando o slide aqui. A lei de justiça, amor e caridade. Ela se fecha nessas 3 leis aqui, finais aqui, se sintetizam nisso, lei de justiça, amor e caridade. Deus, as suas leis, né? Suas leis são justas, né? Deus, a gente diz sempre, Deus não manda carta, endereço errado. Nosso sofrimento, nossas dores, tudo tem uma razão de ser, porque obedece essas leis, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, todas elas estão mantidas por uma lei, né?
e sempre a compreensão e o entendimento que deve nos levar a buscarmos compreender Deus como um Pai de amor, bondade e justiça, né? Nós vamos ver aqui agora essa quarta etapa, né, que ainda continua, sobre a fase da teoria científica, que é a consequência do cumprimento ou não das leis. Então, estas leis, uma vez cumprida, tem um desfecho, uma vez não cumprida, tem outro desfecho. Logicamente, o desfecho da justiça. Então, do cumprimento ou não das leis, decorrem necessariamente as penas e gozos terrestres, ou as penas e gozos futuro. Porque nós somos criados por Deus, nós carregamos conosco, como espíritos, né, imortais que o somos, as nossas vivências de outras encarnações, elas, logicamente, elas são acumulativas e, além de acumulativas, logicamente, né, obedecendo todas estas leis, nós temos o passado, né, vivenciando os dias de hoje, né, e nesse viver do dia de hoje, fazendo com que nós façamos a projeção do nosso futuro. Nós temos agora aqui a questão do trabalho científico de Kardec, né? O Espiritismo, ele não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, né? Kardec não preconcebeu nada, ele não inventou nada. Ele simplesmente, e ele não apresentou hipótese sobre reencarnação, principalmente, que é o fundamento da doutrina espírita, é a questão reencarnatória, né? A gente tem muitos espiritistas, espiritualistas, que, embora crendo na espiritualidade, muitas doutrinas que, infelizmente, divergem, né, do pensamento de Kardec, né, da revelação que a doutrina espírita nos trouxe, né, acreditando na reencarnação, mas acreditando na reencarnação onde o homem pode reencarnar-se como um animal, enfim, com uma série de distorções que Kardec veio trazer para nós, uma lógica e uma razão, senão não havia justiça divina, né? Então, aqui nós temos... Então, o Espiritismo ele não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, não apresentou hipótese sobre a reencarnação, sobre perispírito. Perispírito, essa palavra começa a aparecer aqui. Perispírito, nós vamos ver, né, que foi uma surpresa muito grande, porque todos, não sei se vocês já têm conhecimento dessa palavra perispírito, né? Então, nós somos constituídos de matéria, espírito e perispírito, né? E essa revelação de Kardec com relação ao perispírito, ele é a roupagem do nosso espírito quando nós desencarnamos, né? Quando nós desencarnamos, a nossa roupagem é o perispírito. E nós vamos ver, vocês que vão estudar mediunidade, ele é o papel fundamental para compreendermos os fenômenos, como eles se dão através da constituição do perispírito, que é o envoltório do espírito, né? E ele é um intermediário que o trazemos. Nós tanto o temos aqui encarnado, todos nós temos o perispírito, como o teremos quando desencarnarmos, né? E quando nós projetamos a nossa vida aqui, quando nós reencarnamos, né? É ele que preside a formação do nosso corpo, o perispírito, ele é plástico, né? Vocês vão estudar e vocês vão ver quanta coisa tem a nos revelar a questão do perispírito. É algo bastante importante, o conhecimento que vocês vão adquirir, saber a importância do perispírito. Então, o Kardec concluiu pela existência dos espíritos, através da observação dos fatos que resultou como evidência. Kardec, né, conviveu com tantos fenômenos, com tantas perguntas, respostas, e acabou vendo que os espíritos que lá estão são criaturas que aqui viveram, e cada um com o seu grau. Se eu desencarnar, eu vou continuar sendo eu, carregando meus defeitos e minhas virtudes, se as tiver, né, e terei que continuar lidando com isso,
com a responsabilidade de tudo isso, né? Isso tudo, logicamente, Kardec fez todas essas observações. Então, nós vamos partindo já para a conclusão aqui, porque senão vai dar tempo, né, de fazer as outras partes. Então, o Espiritismo, como conclusão, ele é uma ciência de observação e não produto da imaginação, né? Então, não é uma coisa imaginária, que alguém pensou, o Espírito é uma fumacinha, uma coisa... Não, não tem nada disso. O Espiritismo experimental, ele estudou as propriedades dos fluidos espirituais, sua ação sobre a matéria. Ele tem uma ação muito grande, o espírito, em relação à matéria, né? Nós lembramos aqui naquela primeira reunião que nós tivemos, que a influência, né, foi pergunta que o Kardec fez em relação aos espíritos, se os espíritos influem em nossas vidas, né? E Kardec disse que influi de tal ordem que de ordinário são eles que vos dirigem. Estamos acotovelados por espíritos, né? Vivenciamos aí uma nuvem aí fluídica em torno de nós. Então, ele demonstrou a existência do perispírito, isto é, o corpo fluídico da alma. Aqui a gente lembrou, é uma citação de Paulo, né? Quando Paulo falou nas suas epístolas lá, ele fala a respeito do corpo espiritual. Ele estava se referindo ao perispírito. E nós temos mais uma parte da conclusiva aqui. A gente trouxe uma imagem aqui. Então, nós temos aqui o médium, né? O médium, o corpo do médium, que é o corpo físico, né? E aqui nós temos o espírito comunicante. E temos aqui o perispírito desse corpo físico. Veja só, né? A gente é uma figura assim, mais ou menos dá para perceber. E nós vamos perceber o seguinte: tudo que vocês vão estudar e vocês vão verem depois na prática o que ocorre daquela forma ali, de perispírito para perispírito. Um desencarnado, ele só se comunica com relação a um encarnado até de perispírito para perispírito. É difícil falar sobre esse assunto, porque ele é muito extenso, né? Tratar dele aqui é meio complicado. Então, vamos lá. Olha, o estudo das propriedades do perispírito, fluidos espirituais e atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta do conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Veja só, nós estamos envolvidos em um mundo de fluidos, né? Todos nós emitimos fluidos. Vocês vão estudar, por exemplo, o passe, é uma emissão de fluido e uma recepção também de fluidos, né? E nós emitimos esses fluidos mediante os nossos comportamentos, nossos pensamentos e nossas atitudes, né? Bom, nós temos agora aqui uma definição, a gente já está encerrando a nossa parte. Então, o Espiritismo é, pois, ciência, né? Aquele que o pesquisar chegará a esta conclusão. Então, quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, dar-se-á com elas o que tem sido dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Mais ou menos para que entendamos, vamos dizer assim, Galileu Galilei, né? Ele fez uma reportagem em relação a ter descoberto que a Terra girava, mas infelizmente ele foi obrigado a se calar diante da imposição na época, né, da chamada Inquisição, e fizeram com que ele negasse, né? Mas era uma verdade, e o Cristo falou, só a verdade ficará de pé. Mais uma conclusão daquilo que Cristo nos disse, né? E essa verdade se tornou de pé, né? A prova é
que mesmo ele tendo que falar diante do tribunal para não morrer, ele negou que a terra girava. Mas virando-se, ele disse de si para consigo mesmo, numa informação que ele dera, de que ele pensou, ele falou, eles não querem que gira, mas que gira, gira, né? Era verdade. Então foi uma verdade que os sábios se renderão a esta evidência, e a doutrina espírita, o seu caráter científico, filosófico e religioso, é uma evidência, né, que temos certeza absoluta. Aliás, Kardec fez uma pergunta, se a doutrina espírita seria a religião do futuro, e os espíritos responderam que seria o futuro das religiões, né? Então, é porque estava sendo trazida uma verdade, ela é universal, ela não é dos espíritas, é de todos nós, né? É uma lei divina que se obedece, que se estabelece, né? É uma visão nova que o mundo tem. E encerrando então, a gente deixou essa figura do nosso amado Mestre Jesus, né? Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E deixou-nos o recado de nos amarmos e de nos instruirmos, né? Que o amor e a sabedoria são duas asas que todos nós deveremos utilizar para levantar voo na nossa evolução. Eu encerro aqui, né, a minha parte. Agora a Alessandra vai passar para a parte filosófica, né? Ela que lida com filosofia para criança, mas aqui ela está trazendo a filosofia para vocês, e a filosofia espírita, né? Então, mais uma vez, passamos a palavra a ela. Posteriormente, depois o Adalto vai trazer a parte religiosa. Boa noite a todos. É muito interessante a gente poder abordar esses três aspectos que nós percebemos e ampliamos nosso olhar para a doutrina. E na parte que eu vou estar trabalhando com vocês é justamente partindo da nossa essência. A maioria de nós estamos aqui buscando e caminhando pela filosofia. Por que eu digo isso? Porque eu conheço alguns, né, outros são novos, mas eu posso dizer que muitos de nós estamos aqui buscando esse novo olhar sobre a doutrina. Uma doutrina que traz tanto conhecimento, e a cada leitura, a cada estudo que a gente faz, a gente acaba descobrindo algo novo. Então, seria interessante a gente começar refletindo por isso. Kardec, quando foi buscar os fenômenos, ele foi pela dúvida, ele foi pelo questionamento, e esse caminho que ele utilizou é a filosofia. A filosofia é isso, essa permanência que a gente precisa ter em nós, de estar duvidando, de estar questionando, que é isso que realmente nos impulsiona. E foi isso que impulsionou ele a buscar compreender. Nós vimos agora o aspecto científico, o cuidado que ele teve ao questionar, as questões que ele buscou compreender junto à espiritualidade. E quando ele se deparou com toda esse conhecimento, essa revelação, ele percebeu que estava sendo passado para ele um conhecimento que ele não podia deixar de revelar-nos. Então, assim, foi uma revelação de fenômenos que já ocorriam. Se a gente for ver, a mediunidade existe desde que existe o homem sobre o planeta. Mas o que aconteceu? Ele sistematizou e organizou de uma maneira metódica, científica, a compreensão. Agora nós vamos ver a parte filosófica. A filosofia espírita é a interpretação dos resultados da pesquisa científica realizada por Allan Kardec, e as conclusões morais são um aspecto religioso. Então, nessa postura filosófica de questionamento, de indagação, nós vemos o cuidado com essa ciência, com esse conhecimento,
no método, na investigação que nós vamos estar compreendendo, e ao mesmo tempo na compreensão que o ser trazia consequências, as atitudes, a nossa vivência enquanto encarnado trazia toda uma necessidade de mudança. E aí é que está realmente a beleza da doutrina, nos fazer compreender que a lei de causa e efeito traz-nos a todo momento um impulsionamento, claro que com livre-arbítrio, e aí nós vamos entender a razão e a fé. Nós dizemos que os elementos essenciais do espírito é a vontade, porque se nós não estivermos movidos pela vontade, nós não estaríamos aqui, por exemplo, nessa noite, né? Então, é preciso que a gente busque, tenha vontade de querer conhecer, de querer compreender. Não é fácil, a gente sabe que na vida todos nós trabalhamos, é difícil, mas é essa vontade que nos trouxe aqui nessa noite de hoje, que moveu Kardec para realmente buscar a compreensão daqueles fenômenos que ele se deparou, e justamente a liberdade, e aí que está a nossa evolução. Diante dessa liberdade, utilizá-la para a nossa evolução, né? Então, seguindo esse raciocínio, nós temos na introdução do Livro dos Espíritos uma frase que nos cai bem. A força do Espiritismo não está nos fenômenos como geralmente se pensa, mas na sua filosofia. Allan Kardec afirma isso por quê? Porque às vezes a gente fala, não, então foram os fenômenos que motivaram ele. Mas aí a gente compreende que se ele não tivesse tido essa postura de investigação, essa postura de busca de compreensão, essa dúvida e esse questionamento, ele diria, bom, são fenômenos que eu já conheço, porque ele era um estudioso do magnetismo, ele era um cientista, e ele teria dito, bom, esses fenômenos eu já conheço, mas o surpreendente foi quando ele viu que não era algo material que respondia, porque ele sabia que a matéria poderia se movimentar, mas dar resposta, aí ele percebeu que existia algo mais, é onde ele se depara com a inteligência de algo que estava por trás da matéria, é onde a revelação, ele se depara com o espírito, né? Ele percebeu que existia algo mais do que a matéria, e aí, por isso, a questão da importância da filosofia. Nessa busca pela verdade, na compreensão do que é que estava por trás daquele fenômeno, ele, dialogando com os espíritos, percebe que a espiritualidade está nos revelando uma essência a mais do que só a matéria, do que só o corpo físico. A questão da razão e da fé e da estrutura, que existia um ser e mais, que existia uma justiça e algo para ser compreendido em relação a um Deus que até então era um Deus que eles explicavam um Deus bom, algumas vezes ruim. Então a gente passa a compreender alguns atributos de Deus, e vocês vão estar estudando isso, que não se tinha. A gente pensa que é simples, mas a questão de Deus é muito profunda. E nós vamos ver que traz uma compreensão de uma fé raciocinada, uma fé mais ampla. A fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Evangelho afirma, o Kardec coloca essa questão da fé, e a gente compreende que hoje, eu acho que o ser humano já caminhou muito, porque antes é aquela fé, eu tenho fé e pronto, eu não tenho que questionar. Hoje a gente consegue compreender e ao mesmo tempo ter fé. E quando a gente tem uma fé raciocinada, a nossa fé se amplia, a nossa fé vamos dizer, aperfeiçoa, porque aí a gente entende que não é simplesmente acreditar por acreditar. Eu compreendo porque eu estou aqui, eu compreendo que eu tenho experiências do passado, que eu vou continuar minha trajetória, e aí amplia o nosso olhar e a nossa fé. E aí o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior.
nós, além de compreendermos os atributos e entender melhor esse Deus, nós começamos também a senti-lo. Sinto Deus em mim, logo existo. Os conceitos espíritas estão pautados no sentimento, na afetividade humana. Nós vimos desde a lição da noite de hoje, quando a Marlene leu, o tanto de sentimentos enquanto encarnados que nós trabalhamos. A solidariedade, a compreensão de quem nós somos, de quem o outro é, independente da profissão que cada um aqui exerce, nós percebemos que nós temos um papel, e quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós começamos a perceber que nada é por acaso. A gente começa a entender o sentido da nossa existência. E isso é uma questão filosófica. De onde eu vim? É uma questão nata nossa. A filosofia, ela nos remete a compreender a nossa vida. E a essência da nossa vida amplia esse olhar quando nós compreendemos por que estamos com determinada família, por que vivenciamos o nosso trabalho com certas pessoas. Então a gente começa a entender o sentido de cada momento, de cada situação. Hoje nós nos deparamos nas nossas famílias, e eu digo nas nossas, porque quantos dramas muitos de nós estamos vivenciando e nos perguntamos, será que seremos capazes de ter sabedoria para lidar com tudo isso? Muitas dores que às vezes nos sentimos incapazes de suportar, e diante disso, a doutrina nos consola, nos explicando que tudo tem uma razão de ser, amplia o nosso olhar para entender que somos espíritos eternos, que esse é um momento e que ele pode servir de aprendizado para o nosso crescimento. Então, nós estamos aqui na noite de hoje justamente para isso, para ampliar o nosso olhar. E a filosofia é isso, é ter um novo olhar sobre uma mesma questão. Muitas vezes nós podemos dizer, eu já fiz um Coen, eu já compreendi, mas não é só compreender, é sentir. É fácil compreender. Enquanto está na questão do conhecimento, fica até tranquilo, né? Agora, quando a gente tem que vivenciar esse conhecimento, quando a gente tem que sentir essa questão, essa afetividade humana, nos humanizar, é que é o desafio. Compreender quem nós somos, compreender o que estamos fazendo aqui, quem é esse outro que está diante de mim. Tudo isso são questões filosóficas que nos movem. Nessa trajetória que meu pai colocou do espiritismo, nós vimos a questão dos fenômenos, das mesas girantes, da questão da dúvida, que eu já coloquei, do método experimental e cuidadoso que Kardec teve, das perguntas que ele foi fazendo no Livro dos Espíritos. Nós vemos a questão de Deus, que ele inicia com essa questão e continua o processo durante todo o livro do que é o Espírito, quem nós somos, por que estamos aqui, as leis morais, toda essa trajetória das etapas científicas que já foi colocado. E o diálogo que ele estabelece permanentemente com espíritos de vários locais, e, para sua surpresa, compreendendo que todos, apesar de não se conhecerem, dando a mesma resposta, estava ali a constatação de que era uma verdade. E o cientista tem sempre esse compromisso com a verdade. A curiosidade, a investigação, esses aspectos são aspectos filosóficos que a gente percebe que Kardec seguiu à risca como cientista e, ao mesmo tempo, com a postura filosófica. O diálogo com a liberdade de estar buscando a riqueza da tradição, que a gente sabe que Kardec não foi o primeiro a buscar esse aspecto, que a gente tem os precursores em Sócrates, Platão, na introdução do Evangelho, ele coloca essa questão, nós podemos buscar depois. Bom, a humanidade, vocês viram em outras aulas, eu pude vivenciar o dia do teatro, foi muito bacana a questão da história da mediunidade. Nós vemos que o ser humano, diante das grandes questões que nós trazemos de dor, de sofrimento, questões da nossa alma, que
no começo a humanidade explicava através dos mitos. Tudo aquilo que não sabia, não conseguia compreender, buscava-se na mitologia a essência, a compreensão. Depois as religiões foi trazendo uma compreensão maior. E nós nessa luta conosco mesmo, de compreender, de buscar nas contradições, nos conflitos pessoais a compreensão, porque é da nossa natureza esse processo de indagação, de questionamento. Nós fomos buscando a compreensão e, na época que Kardec recebeu a revelação, nós tínhamos o positivismo trazendo à humanidade o materialismo e até uma indagação. Será que Deus existe? Até um questionamento sobre a existência desse ser, porque a ciência muitas vezes se deparou com essas questões. E aí, na dialética espírita, na busca de compreensão de um lado e do outro, nos trouxe o esclarecimento que eu não preciso estar entre o bem e o mal, eu posso buscar um intermediário, um equilíbrio e buscar uma compreensão maior nessa união dos contrários. Eu não preciso necessariamente ficar de um lado ou do outro. É possível entender que existe algo maior que pode ampliar o meu olhar. Porque muitas vezes a gente se fecha. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? A gente se fecha num aspecto. Quando a gente busca e compreende o passado, a gente compreende que tem todo um futuro a ser velado para nós, nós entendemos que a nossa compreensão às vezes ainda é limitada, né? A responsabilidade que nós assumimos de estar aqui, de estar nessa família, porque seria simples, eu não pedi para nascer, né? E não é bem assim. Existe todo um planejamento espiritual que nós fazemos antes de encarnar, e que nós pedimos essa possibilidade. Então, nada é por acaso. E o diálogo entre o mundo do aprendizado individual e coletivo e o diálogo entre o mundo espiritual e corpóreo, que nós podemos estar buscando. Quantas mães, a gente estava estudando a questão das mães que o Chico acalmou, acalentou, com conflitos que muitas vezes elas não compreendiam. Quem não assistiu, assista o filme As Mães de Chico. Quantas coisas nós passamos a compreender quando buscamos esse diálogo entre o mundo espiritual e corporal, compreendendo que é preciso a fé e a razão para haver esse equilíbrio nosso encarnatório. E o diálogo espírita pode modificar a questão da ordem que nós colocamos de prioridade na nossa vida. Infelizmente, muitos são levados pela dor. Chegamos às casas espíritas muitas vezes pela dor. E quando compreendemos, modificamos os nossos valores. Nossa, eu pensava que isso era importante. Hoje eu vejo que meus valores são outros. As possibilidades de tratarmos os temas espirituais, que antes de Kardec não tinha sido sistematizado, não que os fenômenos não ocorriam, não que muitas vezes outros espíritos encarnados já vivenciavam e já tinham esse diálogo com o mundo espiritual, mas ele nos sistematizou e nos levou a facilitar essa compreensão entre a razão, da mesma forma que a razão que aplicamos nas coisas materiais, podemos dialogar com a espiritualidade. E o exemplo disso é o nosso processo evolutivo, que há um planejamento, há uma organização espiritual para nossa vinda para cá, e que mais? Podemos estar tendo outras possibilidades, que a morte é simplesmente uma passagem. Claro que nossa cultura tem um rompimento e uma dificuldade, e uma necessidade, uma dificuldade, vamos dizer assim, para lidar com a questão da morte. Mas a doutrina nos consola nesse sentido, que temos possibilidade de nos reencontrar, temos possibilidade de continuar nossa trajetória, né, com merecimento.
juntos. E eu terminaria esses questionamentos que a gente precisa estar se fazendo, que Kardec fez diante desses fenômenos e dessa revelação, que é a doutrina espírita, de que existe apenas um bem, o saber, e está aí para nós estudarmos, que é o que nós estamos fazendo na noite de hoje, e que nós temos que caminhar diante disso. E apenas um mal, porque muitas vezes nós dizemos, bom, eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem, e isso faz parte da nossa ignorância, porque estar parado já é uma ignorância de acharmos que não é um mal. Pode não ser um mal para o outro, mas é um mal para nós, porque nós sempre precisamos buscar estar caminhando, estar conhecendo. Então eu deixo essa reflexão para nós. Eu queria agradecer, e eu acho que a gente tem que ficar com essa mensagem de estar buscando esse saber permanentemente na nossa vida, né? Boa noite a todos, meu nome é Adalto. Bom, quando me foi proposto fazer parte dessa palestra, né, com a família, o meu sogro e minha esposa, aí eu falei assim, o que vai sobrar para mim? Aí falaram da religião, né, falaram do espiritismo enquanto religião. Eu falei, que beleza, hein? E como que eu tenho que falar sobre religião? Falei, vamos falar de forma técnica, né? Eu falei, mas como que eu vou falar de religião de forma técnica? Se eu sou religioso, se a religião me nutre, como que eu vou falar disso? Aí eu pensei, essa doutrina espírita, ela é fogo, né? Aí eu falei, gente, por que a doutrina espírita é fogo? Aí eu tentei sacar por que eu tive esse pensamento. Então, me veio o seguinte, que o fogo, para se ter fogo, a gente tem que ter 3 elementos, né? Vocês lembram quais são? Quais são? Como? O ar, que é o oxigênio, o calor e o combustível. Oxigênio, calor e combustível. Eu falei assim, nossa, qual seria a relação, então, que eu poderia fazer do fogo com a doutrina espírita? Aí logo pensei, o oxigênio na doutrina espírita, sendo que a doutrina espírita ela tem uma tríade, um tripé que a sustenta, que é a filosofia, a religião e também a ciência, pensei, o oxigênio seria a religiosidade, que é o que nos nutre, não é? O oxigênio nutre a gente. Então, o oxigênio seria essa coisa que nos nutre, né? Que nos conforta e que abranda as nossas dores físicas, né? Espirituais, emocionais. Ah, legal. E o que seria, então, o combustível dessa doutrina espírita? Eu pensei, tem que ser algo que me faça, que faça com que eu não me perca no tempo, né? E que faça com que eu acredite que isso não vai acabar. E aí eu pensei que seria a ciência, né? Os porquês seria a razão, porque o combustível é a matéria em si, né? E pensei, a filosofia seria o que sobrou, então, que seria o calor da discussão, do debate, da crença, da busca, né, dos porquês, né? E então isso veio na minha cabeça, e eu até comentei com o meu sogro, a gente vinha, e eu achei interessante. Bom, espiritismo e religião, ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita, como ciência e filosofia, explica de onde viemos, para onde vamos após a morte do corpo físico. E quanto à religião? Como religião, ela nos alerta para os cuidados com o comportamento, que, sendo bom ou mal, terá um reflexo futuro, né? E vocês vão ver agora algumas repetições, que é a lei de causa e efeito. Para toda ação, há uma reação, contrária e na mesma intensidade. Já dizia Albert Einstein, falando de forma científica isso, né? Em 1º de 11 de 1968, né, na Revista Espírita, no discurso de Kardec,
né, tem uma pergunta, né? O Espiritismo é uma religião? Aí a resposta, na minha busca, né, eu achei essa pergunta e falei assim, vamos ver no que vai dar. Aí a resposta é, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Falei, mas isso eu já sabia, está lá em São Mateus, né, capítulo 18, versículo 20, mas eu quero mais, né, eu quero mais. Né? E nessa busca, o que é religião? O Espiritismo. O que é o Espiritismo? Desculpa, o Espiritismo é uma religião? Aí, né, surgiu essa outra vertente que me confortou um pouco mais. Religião é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. A ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, enquanto a religião edifica e ilumina os sentimentos. Né? E é bem próximo da gente. Né? É bem mais atual essa resposta, e essa resposta foi dada por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo kardecista. O Espiritismo definiu-se como um conjunto de princípios capazes de transformar o homem em um ser melhor, enquanto religião, falando isso, porque é a busca de toda e qualquer religião, fazer com que nós sejamos amanhã melhores do que somos hoje, né, e sermos melhores hoje do que fomos ontem. Essa é a busca de toda religião. Mas, de forma descomplicada, o Espiritismo nos propõe uma outra forma de religiosidade, né? Por não possuir formas exteriores de adoração, como dogmas, sacerdotes e imagens. Ela é muito mais ligada à prática do que à observação e à mostragem. Né? Ela é muito mais, ela é muito mais empírica, né? Nesse sentido. Então, o Espiritismo como religião. Toda religião tem suas referências. Nós não temos sacerdotes. Nós não criamos dogmas e acreditamos neles. Nós não adoramos imagens. Então, quais seriam as nossas referências para que a gente sustentasse o Espiritismo como religião? Primeiro, Deus, que para nós é a inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas. Outra tríade. Segundo, Jesus, nossa maior referência, guia e modelo para a nossa evolução. E, completando, né, a codificação espírita feita por Kardec, que são essa palavra, Pentateuco, né, o Pentateuco, que são as obras básicas. O Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro livro editado por Kardec, perguntas e respostas, tá? Depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são eles. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dado mais ao lado moral. Ele trabalha a nossa moral, a nossa compreensão moral, né? O Livro dos Espíritos, ele é dado mais à investigação, como citou o seu Antônio Carlos e a Alessandra. Tá? A Gênese também faz parte dessa busca da compreensão, junto com o Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno já são propostas que têm muito a ver com a lei de ação e reação, né, que vai fazer com que a gente compreenda isso. E o Livro dos Médiuns, que tem muito a ver com a mediunidade, que é o nosso vínculo enquanto seres encarnados e o mundo espiritual. Né? Vai abordar muito sobre isso. Gente, eu vou tentar ser acelerado, mas se eu tiver demais, vocês falam assim, opa, Adalto, dá uma pesada no breque. O que as obras básicas abordam? Um conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constitui
a codificação espírita. O espiritismo é uma ciência... Foi eu, desculpa, perdão. Aqui. Não. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, né? Bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa foi uma frase de Allan Kardec que está no preâmbulo, tá? O que é espiritismo preâmbulo. E o que elas revelam? Revelam os conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens e dos espíritos e das leis que regem a própria vida. Revelam ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. O espiritismo sempre foi assim, né? As obras básicas sempre buscaram essas revelações, que volta a ser a lei de causa e efeito. A sua abrangência traz conceitos novos, parece que é repetitivo, e né? Mas ele é mais profundo agora. Traz conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca. O espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades do comportamento humano, está errado ali, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, o filosófico, religioso, o ético, o moral, o educacional e o social. Ele abrange, então, todas as esferas do nosso cotidiano. Tá certo? E, por tudo isso, a gente tem o Espiritismo, né, com as obras básicas, esse conjunto, como o Consolador prometido por Jesus, que disse: eu vos enviarei o Consolador. Né, é o Consolador prometido por Jesus. Mas um dado interessante é que o Espiritismo foi codificado na França por Allan Kardec, né? Em pouco tempo, no Brasil, começou a ser fundadas casas espíritas, por volta de 1960. Algumas casas espíritas já foram sendo fundadas no Brasil. Só que, sendo o Brasil, na época, a religião era atrelada ao Estado, o catolicismo era muito forte, né? Então, o espiritismo, né, era, de certa forma, os espíritas eram perseguidos, né? E isso foi de 1860 até 1890. Em 1891, surgiu uma lei de livre acesso à religião, né? 1891. Só que tinha um artigo na lei que falava assim: só que não poderia haver charlatanismo. Ou seja, o espiritismo, como tratava de alguma coisa que era imaterial, era visto como charlatanismo. Então, o espiritismo continuava sendo fora da lei. Ao passo que também nas casas espíritas havia uma busca por ajudar as pessoas em vários aspectos, até mesmo no aspecto de saúde. Então, eram receitados remédios fitoterápicos e até homeopáticos também, né? E aí, de novo, a perseguição, porque até então era o exercício, né, indevido da cura, que era somente para os médicos, os espíritas estavam tentando ajudar. Então, eles eram duplamente, né, contra a lei. Mas, com o passar do tempo, isso veio mudando e, graças a Deus, estamos todos aqui. Não tem polícia aí na porta, pode ir todo mundo para casa tranquilo, tá? Como evoluímos? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Para evoluir, reencarnam tantas quantas vezes forem necessário ao seu próprio aprimoramento.
E sua individualidade é preservada antes, durante e depois de cada encarnação. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. Até numa entrevista que o Jô Soares fez com uma historiadora e também socióloga que escreveu um livro sobre Espiritismo é religião, né? Nessa entrevista, isso é muito legal ver na entrevista, né? Porque o Jô fala assim para ela, mas espera aí, espiritualista, tem várias religiões espiritualistas. Por exemplo, na Índia, eles não fazem mal para um animal, porque sabe que em outra encarnação, né, você pode reencarnar como animal. Aí ela falou assim, não, o espiritismo kardecista não é assim. Para o espiritismo kardecista, não regride nenhum espírito. Ele pode estacionar, mas regredir jamais. Se é uma doutrina reencarnacionista, mas onde a gente acredita na evolução, certo? Os espíritos evoluem sempre, sempre eles evoluem, tá? Por estarem fadados a evoluir intelectualmente e moralmente, sempre reencarnarão, passando de uma ordem inferior para uma mais elevada. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Para isso, temos que entender um pouco sobre as ordens dos espíritos. Essa, vamos dizer assim, não é a palavra ideal, hierarquia, mas o que eu consigo falar no momento é hierarquia para isso. Os espíritos pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros são aqueles que atingiram a perfeição máxima, né? Pessoalmente, eu não conheço nenhum, e se alguém conhece aí, me fala quem é que eu estou louco para conhecer, né? Bons espíritos são aqueles que o desejo do bem é o que predomina. Aí sim a gente já tem alguns nomes que vêm à cabeça, né? Chico Xavier vem à minha cabeça, não sei de vocês. Madre Teresa de Calcutá, né? São Francisco de Assis, né? E outros muitos santos, até de outras religiões, que também o predomínio do bem era muito, o predomínio do bem era constante na vida deles, tá? Espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Bom, desejo do mal não tenho não, mas paixão inferior eu acho que eu tenho bastante ainda, viu? Mas eu estou melhorando, eu estou buscando melhorar. Vocês conhecem alguém assim? Sei quem conhece, levanta o braço. Ah, então tá bom. As relações dos espíritos com os seres humanos, ou seja, com os homens, né, são constantes e sempre existiram. Sempre existiram. Por quê? Porque a nossa faixa vibratória, ela nos aproxima de espíritos bons ou espíritos menos evoluídos. Ou seja, nós estamos rodeados a todo tempo por espíritos, tá? Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que não têm essa sensibilidade tão desenvolvida, tá certo? Nossa referência enquanto religião, enquanto doutrina espírita, né? Jesus é o nosso maior guia e modelo para a evolução dessa humanidade, né? Tanto que há mais de 2000 anos ele passou por esse território terreno e deixou ensinamentos que até hoje são discutidos, né, fervorosamente em várias religiões, mas ele é unanimidade dentro do que se diz respeito ao amor, à caridade, à paciência. Ele foi o maior professor, foi o maior psicólogo, né?
como diz o meu sogro, o maior psicólogo, professor, o maior arquiteto, porque ele arquitetava a alma das pessoas, né? Foi e é para todos nós a expressão mais pura das leis de Deus, né? A expressão mais pura, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso, pessoal, novamente, volto a falar, é a lei de ação e reação. Tá certo? A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, onde a prática do bem e a solução para todos os problemas humanos. Vocês concordam? Sim? Não? Em dúvida? Quem está em dúvida, levanta o braço. Quem não concorda, levanta o braço. Quem concorda, levanta o braço. Ah, melhorou, vixe. A doutrina que ensinou e exemplificou é o maior objetivo a ser atingido pela humanidade. Digo, pelos os espíritas, pelos evangélicos, pelos católicos e várias outras religiões, tá? Ah, peraí, e o livre-arbítrio? Na doutrina espírita se fala do livre-arbítrio, né? Ah, então quer dizer que eu não estaciono, que eu só evoluo, mas e o meu desejo? O livre-arbítrio. Então vamos ver. O homem tem um livre-arbítrio para agir, mas de acordo com as leis de causa e efeito, responderá pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens apenas gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não às leis de Deus. Isso a gente viu até nos aspectos científicos da doutrina espírita, que foi abordado pelo senhor Antônio Carlos, tá? A prece é um ato de adoração a Deus. Esta está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna o homem melhor. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E é este o socorro que jamais se lhe recusará, quando pedido com sinceridade. Isso nada mais é do que sintonia, faixa vibratória, tá? É como se fosse num rádio. Você vai buscando sintonizar, e você vai encontrar várias rádios, tá? Tem pessoas que vão sintonizar numa frequência vibratória mais alta, outras numa frequência vibratória mediana e outros numa frequência vibratória inferior, tá? E aí, quando você sintoniza, você abre suas portas e suas... quando você sintoniza, você abre suas portas, né? Vamos dizer, se tem portas, as nossas energias, nossos vários corpos, para que espíritos dessa categoria de faixa que você sintonizou possa influenciar na sua vida, nas suas decisões, nos seus pensamentos, né? E, consequentemente, né, vai influenciar também a vida daqueles que te rodeiam, né? O pai, o filho, a mãe, o vizinho, o chefe, o empregado, né? E a prática espírita, como é a prática espírita como religião? É uma prática gratuita de simplicidade, sem nenhum culto exterior. O espiritismo não tem sacerdotes, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incensos, fumos, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos. Ou seja, não existe ritualismo, né? Existe sim a busca pelo conhecimento. Quando se reúne para ouvir uma palestra, quando se reúne para estudar sobre o espiritismo,
não é tido como um ritual, mas sim uma busca para auxiliar espíritos desencarnados que também vêm aos centros espíritas e também para nos auxiliar nessa melhora enquanto moral. Quais são as imposições do Espiritismo enquanto religião? O Espiritismo não impõe os seus princípios. E a mediunidade, Adalto? Espera aí, e a mediunidade? Eu sou médium, não queria ser médium. Bom, a mediunidade é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião. Todas as religiões têm médiums, né? Que nada mais é do que uma sensibilidade, que em alguns ela é mais ampla e outras ela é menos ampla, vamos dizer assim. A prática mediúnica espírita só é aquela que, exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã, ou seja, fora do amor, da caridade e da benevolência, não há uma prática mediúnica dentro do espiritismo aceitável. Então, a dica é estudar, estudar e estudar. E quando achar que já sabe um pouco, estude mais, né? Porque só assim você vai ter confiança e certeza. E concluindo, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossas emoções pelo exercício constante das virtudes. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Não é? Allan Kardec, e terminamos.